Muita gente fala do preço do Bitcoin, né? Sobe, desce. Mas o que realmente faz ele funcionar por baixo dos panos? Hoje, a gente vai abrir o capô e olhar direto para o motor dessa tecnologia. Vamos entender como uma rede que está no mundo inteiro, sem nenhum chefe, consegue operar, se defender e, o mais importante, como ela consegue mudar com o tempo. Bom, nosso caminho hoje começa com a jornada de um único minerador. Depois, a gente vai ver o que acontece quando eles se juntam, a força da colaboração. Daí vamos explorar os perigos que essa união pode trazer. E para fechar, a gente mergulha no quebra-cabeça, que é mudar as regras do Bitcoin sem uma autoridade central para bater o martelo. Então, vamos começar pelo básico do básico, o minerador solitário. Pensa numa pessoa, em qualquer lugar do planeta, com um computador superpotente, tentando resolver um problema matemático que é absurdamente difícil. Tudo isso para validar as transações e manter a rede segura. É uma pessoa só contra um verdadeiro exército de competidores. E aí fica a pergunta de $1 milhão, né? Será que vale a pena entrar nessa briga sozinho? Considerando o custo do equipamento, da conta de luz? Será que minerar por conta própria é um investimento inteligente ou é mais como comprar um bilhete de loteria e torcer muito? A resposta, como quase sempre, está nos números. E aqui a realidade bate forte. Mesmo com o equipamento de primeira, a chance de um minerador solo encontrar um bloco e ganhar a recompensa era, em 2017, de uma vez a cada 4 anos, mais ou menos. Isso deixa de ser um negócio e vira uma aposta. E uma aposta bem arriscada contra operações gigantescas. A conta simplesmente não fecha para o minerador solo. Os custos são fixos, todo dia tem conta de luz, o equipamento vai ficando velho, mas a grana entrando é uma miragem. E mesmo que a sorte sorria uma vez na vida, o prêmio pode nem chegar a cobrir todos os anos de gastos. O risco financeiro é enorme. Ok, se tentar a sorte sozinha é quase uma causa perdida, qual é a saída? A resposta é simples: colaboração. Vamos ver agora como juntar forças transforma essa loteria num negócio bem mais estável e, olha só, previsível. Essa frase resume perfeitamente a ideia dos pools de mineração. Em vez de ficar anos esperando um prêmio gigante que talvez nunca venha, os mineradores preferem ganhar um pouquinho todo santo dia. É trocar a chance de uma bolada pela certeza de um pagamento constante. Basicamente, é transformar a mineração numa fonte de renda mais confiável. Para entender isso, vamos imaginar um jogo de dados. Achar um bloco do Bitcoin é como se a regra fosse tirar um número menor que 4. É super difícil, mas quem consegue, leva o prêmio todo. O que o pool faz? Ele cria uma regra mais fácil, tipo, aqui no grupo basta tirar um número menor que 8. Bem mais fácil, né? Cada vez que alguém consegue, ganha uma share, uma participação. E aí, quando um dos membros do grupo finalmente consegue tirar um número difícil, o prêmio principal é dividido entre todo mundo de acordo com o número de participações que cada um juntou. E aqui está a estrutura por trás dessa colaboração. Os pools basicamente criam um sistema onde milhares de mineradores trabalham juntos como se fossem uma única grande mineradora. O resultado é que um jogo de pura sorte se transforma num modelo de negócio com pagamentos regulares e proporcionais ao esforço de cada um. Só que essa colaboração toda tem um lado perigoso. Quando a gente concentra muito poder de mineração em poucos pools gigantes, a rede fica mais vulnerável. O que acontece se um grupo só conseguir controlar a maior parte desse poder? É aí que a gente entra no território arriscado dos ataques de consenso. Esse é, sem dúvida, o maior pesadelo para a segurança do Bitcoin, o famoso ataque de 51%. Se um grupo consegue controlar mais da metade do poder computacional da rede, ele basicamente ganha o poder de reescrever a história recente da blockchain. Isso significa que ele poderia, por exemplo, gastar as mesmas moedas 2 vezes. Para a gente entender o perigo real de um ataque desses, vamos a um exemplo bem prático. Imagine uma venda de muito valor. A Carol vende uma obra de arte para a Mallory. A Mallory paga em Bitcoin. Tudo parece certo, a transação aparece na rede. Mas a Mallory tem um plano B. A mecânica do golpe é super engenhosa. Assim que a Carol entrega a pintura, a Mallory, com seu controle de 51%, começa a minerar uma versão alternativa da blockchain, uma em que o pagamento para Carol nunca aconteceu. Como ela tem mais poder, a corrente dela cresce mais rápido e se torna a versão oficial da história. A transação original é simplesmente apagada. No fim das contas, a Mallory fica com a obra de arte e com o Bitcoin de volta. E como se proteger disso? A resposta é paciência.
Cada bloco novo que é adicionado na blockchain depois da sua transação é como colocar mais um cadeado num cofre. Fica cada vez mais difícil de arrombar. Para transações de valor alto, o padrão de segurança é esperar 6 confirmações, o que leva mais ou menos 1 hora. Isso torna um ataque de gasto duplo tão caro, mas tão caro, que na prática ele se torna inviável. Tudo bem, a rede é segura. Mas e se ela precisar mudar? Se precisar de uma atualização? Num sistema que não tem um CEO, um presidente, um conselho, como é que o Bitcoin consegue evoluir, consertar falhas ou adicionar funções novas? Essa é uma das perguntas mais interessantes desse universo descentralizado. As regras de consenso são basicamente a constituição do Bitcoin. São as leis que todo mundo na rede concorda em seguir para saber o que é uma transação válida e o que não é. Mudar essas regras é um processo super delicado. Se for feito de qualquer jeito, pode gerar uma crise e dividir a rede inteira. Essas mudanças acontecem por meio de forks, que são bifurcações no código. E existem 2 tipos principais, os hard forks e os soft forks. A escolha entre um e outro não é só técnica não, é uma decisão com consequências gigantescas que já causou muita discussão e até racha na comunidade. Um hard fork é como uma atualização obrigatória de software que não conversa com a versão antiga. Se metade das pessoas atualiza e a outra metade não, elas simplesmente não conseguem mais interagir. No Bitcoin, isso é drástico. A rede se parte em duas, criando 2 moedas diferentes que não são compatíveis entre si. Esse diagrama mostra exatamente o momento da ruptura. A partir daqui, a rede se divide em 2 realidades paralelas. Uma segue as regras antigas, a outra as novas. E essas 2 blockchains nunca mais vão se encontrar. É uma divisão permanente, criando 2 versões da história. Já o soft fork é diferente. É como adicionar uma regra nova a um jogo, mas de um jeito que não quebra as regras antigas. Por exemplo, a regra antiga dizia que o bloco de transações podia ter no máximo 1 megabyte. Um soft fork pode introduzir uma maneira de contar o tamanho do bloco de forma diferente. Mas os blocos antigos ainda são vistos como válidos por todo mundo. Quem não atualizou o sistema continua participando da rede sem problemas. A rede continua unida. E essa tabela resume bem o dilema. O hard fork dá total liberdade para fazer qualquer tipo de mudança, mas com um risco enorme de rachar a rede. O soft fork é a opção mais segura, que mantém todo mundo na mesma página, mas ele só permite fazer mudanças que apertam as regras, nunca que relaxam. É a clássica disputa entre flexibilidade e segurança. E essa citação vai direto ao ponto. Do ponto de vista técnico, um hard fork pode até ser a solução mais limpa para um problema, mas o risco de dividir a rede, a economia e a comunidade, para muita gente, esse é um preço alto demais. A união da rede é vista como o bem mais valioso. Então, como as mudanças são aprovadas na prática? O mecanismo é muito engenhoso. Funciona como uma votação descentralizada. Os mineradores votam a favor de uma nova regra simplesmente sinalizando isso nos blocos que eles mineram. A mudança só é aprovada e ativada se uma maioria esmagadora, tipo 95%, concordar. Isso garante que a rede só evolua quando existe um consenso gigante. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que dá o que pensar. Esse processo todo, que é complexo, às vezes lento para mudar qualquer coisa, ele é uma característica que torna o Bitcoin mais forte, mais resiliente, protegido de mudanças impulsivas? Ou será que isso é um defeito que impede a rede de se adaptar rápido o suficiente para os desafios que aparecem? A resposta para essa pergunta é o que continua definindo o futuro do Bitcoin.